E aqui estamos palpites de quinta, dia 12/12. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Uhul! Liga da Conferência, FC Astana contra Chelsea. O FC Astana é o 23º e o Chelsea o primeiro. Nos últimos 5 jogos o Astana venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos o Chelsea venceu 5. Palpite, fora vencendo ao vivo. Başakşehir contra Heidenheim. O Başakşehir é o 33º e o Heidenheim o 9º. Nos últimos 5 jogos o Başakşehir venceu 2, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, o Heidenheim perdeu 5. Palpite, casa vence, empate e anula. Ou dupla chance, casa vence, empate. Copenhague e Hertz. O Copenhague é o 19º e o Hertz o 17º. Nos últimos 5 jogos, o Copenhague venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos, o Hertz venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Palpite, casa vence. Fiorentina e Lask. A Fiorentina é a 6ª e o Lask o 32º. Nos últimos 5 jogos a Fiorentina venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos o Lask venceu 2 e perdeu 3. Palpite, casa vence. Liga Europa. Roma contra Braga. O Roma é o 21º e o Braga o 18º. Nos últimos 5 jogos a Roma venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, o Braga venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. Hoffenheim contra FCSB. O Hoffenheim é o 25º e o FCSB é o 10º. Nos últimos 5 jogos, o Hoffenheim ganhou 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, o FCSB venceu 4 e empatou 1. Palpite, casa vence. Ludogorets contra Alkmaar. O Ludogorets é o 33º e o Alkmaar o 19º. Nos últimos 5 jogos, o Ludogorets venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos, o Alkmaar venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. Malmö e Galatasaray. O Malmö é o 30º e o Galatasaray o 4º. Nos últimos 5 jogos, o Malmö venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, o Galatasaray venceu 3 e empatou 2. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. Plizen contra Manchester United. O Plizen é o 13º e o United o 12º. Nos últimos 5 jogos, o Plizen ganhou 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos, o United venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. Royal Union contra Nice. O Royal é o 24º e o Nice o 35º. Nos últimos 5 jogos, o Royal venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos, o Nice venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Palpite, casa vence, empate e anula. Ou dupla chance, casa vence, empate. Ajax e Lazio. O Ajax é o 6º e a Lazio o 1º. Nos últimos 5 jogos, o Ajax venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, a Lazio venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. Lyon e Frankfurt. O Lyon é o 7º e o Frankfurt o 3º. Nos últimos 5 jogos, o Lyon ganhou 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos, o Frankfurt venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. Porto e Midland. O Porto é o 23º e o Midland o 20º. Nos últimos 5 jogos, o Porto venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, o Midland venceu 2 e perdeu 3. Palpite, casa vence. Rangers contra Tottenham. O Rangers é o 8º e o Tottenham o 9º. Nos últimos 5 jogos, o Rangers venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos, o Tottenham venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. Campeonato Mexicano. Final, jogo de ida. América contra Monterrey. Nos últimos 5 jogos, o América venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos, o Monterrey venceu 4 e perdeu 1.
Essas duas equipes já se enfrentaram 2 vezes esse ano, uma vitória do América e um empate. Palpite: casa vence, empate anula. Ou dupla chance: casa vence, empate. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Como eu disse antes, temos vídeos todos os dias. E se você tem um bom palpite para compartilhar comigo, algum jogo que você acha que é bom e ficou de fora, então comenta aqui embaixo. No comentário fixado tem um vídeo com os palpites dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E eu te aguardo amanhã para o próximo vídeo.